paz do Senhor, que você esteja tendo um bom dia na presença do nosso Todo-Poderoso, que você esteja em paz. E nesta oportunidade eu desejo que você tenha saúde, você, a sua família e todos os seus estejam bem e com saúde. Apenas para lembrar, meu nome é Carloman Otaviano, sou professor do discipulado da Escola Bíblica Dominical no bairro do Farol, na igreja sede da Assembleia de Deus, aqui no estado de Alagoas, na cidade de Maceió. E dentro desse ensino, estudo do discipulado, nós estamos nesse período de isolamento social, gravando as nossas aulas, e como nós na igreja sede, todos os trimestres estudamos, temos classes para todos os ciclos, esta aula de hoje é a aula do ciclo 3, e a última aula é a aula de número 13. Outra vez eu digo, sejam muito bem-vindos, eu estou muito feliz de estar com vocês e vamos iniciar a nossa aula fazendo uma oração ao nosso Senhor, ao nosso Deus Todo-Poderoso. Oremos, pois. Eterno Pai, bondoso Senhor, é em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, que nós estamos nesta manhã deste domingo, nesta aula do discipulado da Escola Bíblica Dominical. Agradecendo a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem guardado as nossas vidas, tem guardado a nossa saúde. E mesmo aqueles que porventura estão sendo acometidos por este vírus, por esta endemia, por esta epidemia, o Senhor tem dado graça, o Senhor tem ajudado, o Senhor tem dado suporte, e eles estão passando, e todos nós estamos passando. Eu digo todos nós, Senhor, que estamos assistindo, que estamos participando desta aula neste domingo. E por essa razão nós te agradecemos. É bem verdade que alguns dos nossos entes queridos estão contigo, estão com Jesus Cristo, teu Filho, lá no paraíso. E nós aqui ficamos com saudades, mas nós temos certeza que eles estão bem, eles estão com Jesus Cristo, teu Filho, e com certeza estão muito bem. Sim, a saudade é grande, Pai. A saudade machuca, principalmente para aqueles que eram mais próximos, e as esposas, maridos, filhos, pais. Mas nós sabemos que no final de tudo o Senhor está conosco e o Senhor é quem nos consola. Somente o Senhor pode confortar, consolar aqueles que perderam alguém muito perto. Parentes, amigos, parentes bem chegados, bem próximos. E nós sabemos que o Senhor consola, e por essa razão é que nós agradecemos. Senhor, fica conosco nessa aula de hoje outra vez, como o Senhor tem feito a cada domingo. Nos ajude, Senhor, a explanar a tua lição, a entender o que o Senhor quer nos ensinar. A não apenas entender, mas a guardar todo o ensinamento em nossos corações, para que na hora da necessidade nós não venhamos a pecar contra o Senhor. Fica conosco, Pai, nesta aula, continua conosco, e nós pedimos isso já agradecendo. Em nome e por amor de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Bem, queridos, nós estamos estudando nesse ciclo uma lição cujo tema no trimestre é Vivendo as Verdades Bíblicas. E como você está vendo aí no monitor, é o terceiro ciclo, é o ciclo 3. E neste ciclo, que nós estamos vendo esta lição, nós estudamos, já que nós estamos no último domingo do trimestre, e veremos a última lição do trimestre, nós vamos fazer uma rápida passagem, uma espécie de viagem panorâmica pelos 3 meses que começou em abril, estamos encerrando agora
nesse último domingo de junho. O que nós vimos no trimestre? No primeiro domingo de março, no primeiro domingo de abril, nós vimos a Bíblia como regra de fé e prática. Então nós vimos a importância de ler a Bíblia, de entender a Bíblia, de estudar a Bíblia e de ter a Bíblia como um manual, como regra, manual de fé e de prática. Na lição número 2, nós vimos a beleza do perdão, a importância de entender o perdão de Deus, de ter o perdão de Deus, de gozar do perdão de Deus para as nossas vidas. Por isso chamamos de beleza, porque nós gozamos do perdão de Deus em nosso ser. Ai de nós, se o Senhor não tivesse nos perdoado e se nós não nos sentíssemos perdoados, que foi o que nós vimos. Depois nós vimos a importância de, uma vez perdoados, vivermos sem acusação e sem condenação. Porque quem está em Cristo, ou para quem está em Cristo, não existe mais nenhuma condenação. As coisas velhas, a acusação do passado ficou para trás. Tudo se fez novo. E com isso nós entendemos que somos novas criaturas. Foi o título da lição número 4. E na lição número 5, nós vimos que nós podemos vencer a tentação. Somos tentados, sim, constante e diariamente, mas nós podemos vencer a tentação, porque Deus não deixa que sejamos tentados além daquilo que podemos suportar. É o que está escrito na palavra. Por isso que na primeira lição, nós vimos que temos que ter a Bíblia, devemos ter a Bíblia como regra de fé e prática. Uma vez vencendo a tentação, nós vimos que podíamos viver uma vida cheia do Espírito Santo. Foi a lição número 6. Com uma vida cheia do Espírito, nós temos que viver de uma forma frutífera. O fruto do Espírito precisa, ou melhor, os elementos do fruto do Espírito precisam ser evidenciados na nossa vida. E aí nós vimos uma vida frutífera. Lição número 8. Nós começamos uma série de viver relacionando-se. Como seres viventes, nós nos relacionamos com a nossa família. É o primeiro grupo de pessoas com quem nós convivemos, nos relacionamos, a nossa família. Depois, nós estudamos que precisamos nos relacionar bem no ambiente de escola, para aqueles que são estudantes, no ambiente acadêmico. Depois, vimos que precisávamos nos relacionar bem e vimos como ter isso, como é possível isso, com a sociedade como um todo. Na lição número 11, nós vimos que nós também precisávamos nos relacionar com a nossa igreja local. Os cristãos protestantes com a sua igreja evangélica, com a sua igreja cristã protestante. Os cristãos católicos com a igreja cristã católica, com a paróquia onde ele convive, onde ele congrega. E depois, a lição número 12, que foi a lição do domingo passado, nós vimos que precisamos ter uma vida em constante oração. E o que nós aprendemos na lição passada? Na lição passada, nós aprendemos sobre o que é a oração. Para que serve a oração? E nós vimos a importância da prática da oração na vida cristã. Por isso que nós aprendemos e vimos que existe um texto na Bíblia que diz: orai sem cessar. Está na carta do escritor aos Hebreus. Orai sem cessar. Aí nós aprendemos como orar sem cessar. Bom, uma vez que estamos calados, parados, não devemos deixar a nossa mente vazia. Devemos estar sempre em contato com o Pai Todo-Poderoso. E quando nós estivermos fazendo qualquer uma outra coisa, trabalhando, dirigindo, estudando, devemos também viver neste momento em estado, em espírito de oração, através do nosso comportamento.
tratando bem as pessoas, amando o nosso próximo, estamos orando. Outra coisa que aprendemos, nós aprendemos que na Bíblia ensina várias formas de oração. Nós oramos silenciosamente, nós oramos somente nós entramos no nosso lugar particular, sozinhos, e oramos como Jesus fazia. Jesus subia um monte e lá ele orava, mas Jesus também orava diante das pessoas. Eu me lembro quando Jesus, e nós vimos isso, quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele fez uma breve oração. Ele disse: Senhor, meu Pai, eu te agradeço porque o Senhor sempre me escuta, mas eu estou pedindo agora para que eles entendam que o Senhor realmente está comigo e me escuta. Então o Senhor Jesus orava sozinho, orava de público. Essa era a ideia. E ele nos ensinou como orar. Ele nos deu um modelo. Ele não nos deu uma decoração, uma importância de decorar a oração. Mas ele nos deu um modelo, que é o Pai Nosso. Pai Nosso, primeiro ele não é meu Pai sozinho. Ele é meu Deus, mas ele é meu Pai e é seu Pai. Então é Pai Nosso. Aí depois ele disse: engrandeça a santidade de Deus. E assim ele foi ensinando no Pai Nosso como nós devemos orar. Foi muito bom. E depois, e por último, nós vimos que por meio da oração nós falamos com Deus. A forma de eu me comunicar com o meu Deus, com o nosso Deus, com o meu Pai e com o seu Pai, é orando. Mas orando, eu estou falando com Ele. E como Ele fala comigo? Nós já vimos em lições anteriores. Ele fala conosco através, e nós vimos isso também no domingo passado. Nós vimos também no domingo passado, que é através da Bíblia, através da sua santa palavra, que Ele fala conosco. Então eu falo com Ele orando, Ele fala comigo através da Bíblia. E na lição de hoje? A lição de hoje, que é a lição de número 13, nós aprendemos que, já que o tema do trimestre é vivendo as verdades que a Bíblia nos ensina, é isso mesmo? Vivendo as verdades cristãs, aprendemos, então agora nós devemos viver em santidade. É isso que nós vamos ver na lição de hoje. E quais são os objetivos da lição? É entender que santificação é uma separação das coisas do mundo, mesmo estando no mundo. Vamos ver isso. Vamos ver também que nós precisamos nos dedicar ao estudo, à leitura, ao estudo e à meditação da Bíblia Sagrada, para poder a gente ter uma vida santificada. Eu costumo dizer que a Bíblia é o manual. É o manual do usuário. Se eu quero ter uma vida de intimidade, se eu quero conhecer ao meu Deus, se eu quero conhecer o nosso Senhor, Bíblia Sagrada. Louvor é muito bom, palavra, o pregador, o pastor ensinando, isso é excelente, mas na nossa intimidade com Deus, nós precisamos ler a palavra de Deus, precisamos conhecer a palavra de Deus. É o que nós vamos ver hoje. E vamos também ver que precisamos adequar o nosso modus vivendus, a nossa forma de vida, a nossa maneira de viver. Precisamos adequar a palavra. Aí sim, a gente pode ter uma vida de santidade diante do nosso Deus Todo-Poderoso. Muito bem. O texto que dá base para a nossa lição de hoje está aí na carta do apóstolo Pedro, a primeira carta, no capítulo 1, e os versículos de 13 a 25. São 12 versículos, são 13 versículos. Vamos ver. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento
sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto, está escrito: sede santos, porque eu sou santo, disse o Senhor. Ora, se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoa julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo de vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata, ouro, que fostes resgatados da vossa boa maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas foi com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Está falando de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que deu a vida por mim e por você. Mas vamos em frente. Versículo 21. E por Jesus, credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé, a minha e a sua, e a vossa e a nossa esperança estivesse em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, por amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva, palavra viva, e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem é como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós, que entre nós, entre mim, entre vocês, entre nós, foi e é evangelizada. Esse é um texto que a gente leu aqui porque faz parte da liturgia da escola dominical, mas é um texto que você precisa ler de novo, sozinho, meditando, versículo por versículo, porque é muito importante essa orientação do apóstolo Pedro para as nossas vidas. Isso se nós quisermos, isso se quisermos viver uma vida de santidade diante de Deus e diante dos homens. Diante de Deus e diante dos homens. Bom, vamos à meditação, que é o nosso texto áureo, que também está na primeira carta do apóstolo Pedro, só que está no capítulo 2, e o versículo é o versículo 5, que diz o seguinte: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo, nós somos pedras vivas. Pedras vivas. Muito bem. Vamos à introdução da lição. Bom, o título da lição é Vivendo em Santidade. Vivendo em Santidade. Pergunto para você, o que é santidade? Enquanto você vai pensando o que é santidade, eu gostaria de dizer para você que normalmente nos estudos, nas aulas
da escola dominical, na minha classe, com os meus colegas, com os alunos, eu costumo dizer para eles que todas as vezes que nós pegamos uma palavra, que o sufixo, que o final da palavra tem dade, D-A-D-E, normalmente o significado dessa palavra é o estado ou a qualidade daquele ou daquilo que é. Por exemplo, estamos vivendo um momento de calamidade. E é calamitoso. Quando a gente escuta a palavra maldade, é a qualidade ou estado daquele que é mau. Bondade é o contrário, estado ou qualidade daquele que é bom. O que é santidade? Já sabe. Já sei que você está respondendo. Elementar, professor. Depois dessa explicação, é o estado ou a qualidade daquele ou daquilo que é santo. Santidade. É a questão das junções das palavras. Então a gente não bota santidade. No português fica mais, soa melhor, santidade. Mas é estado ou qualidade daquele ou daquilo que é santo. Agora o que é interessante é a próxima pergunta. O que é santo? Santo é a qualidade, é o estado do que eu era, ou melhor, do que Adão era antes do pecado. Santo, sacro, sagrado, santo, separado. Santo significa separado. Não havia comunhão de Adão e Eva. Entre Adão e Eva não havia comunhão deles com o pecado. Eles não conheciam o pecado. Eles eram sacros, sagrados, santos, separados do mal, separados do pecado. Até que aconteceu a tentação. Eles cederam à tentação. Eles pecaram. E aí eles foram separados de Deus. Um outro tipo de separação, que neste caso é morte. Eles morreram. Mas santo é separado. Separado. Santidade é o estado ou a qualidade daquele que é separado. Sacro, sagrado, santo. Agora, qual é o papel da santidade nas nossas vidas? Por que nós precisamos de santificação? Nós precisamos de santidade. Isso nós vamos ver no decorrer da lição. A santidade, que é a qualidade, é o estado daquele que é santo, ele influencia no nosso viver, nas nossas relações entre irmãos, nas nossas relações interpessoais. Isso nós vamos ver durante a lição. Muito bem. Parece que o primeiro tópico já é a resposta daquela segunda pergunta. O que é santo? O que é ser santo? Bom, nós já vimos que ser santo é ser separado. Mas o comentador da lição, da nossa lição do ciclo 3, essa lição, no caso a lição 13, ele colocou aqui o que é ser santo, mas ele já começa falando de santificação. Eu cometi aqui uma falha, mas vocês vão ler só a parte de cima. Santificação é um processo. Entendam santificação como um processo. E aí eu coloquei a primeira linha, eu coloquei santificação e coloquei igual a santifique mais ação. Então, santificação, como é a junção de duas palavras, entenda que santificação é o processo, é a ação de santificar, ou a ação de tornar isso santo, a ação de tornar santo. Como a gente já viu que santo é separado,
Santificação é aquilo que se separa com alguma finalidade. No caso, na segunda linha você vai ver que é o que se separa para Deus. E Êxodos 28, 41 fala da separação do irmão de Moisés, Arão, que era da tribo de Levi, que foi, segundo a ordem de Deus, separado por Moisés para exercer um sacerdócio santo, para exercer a comunhão dos judeus, dos israelitas, levar os israelitas até Deus. Arão foi santificado para isso. Mas o processo de separação, de santificação, não é só do ser humano. E ou melhor, quando é para o ser humano, não é só uma santificação para exercer o sacerdócio. Então, existia naquela época uma separação, um processo de santificação chamado nazirado, ou nazireado. Era assim, quando uma criança, quando o filho nascia, o pai fazia uma promessa a Deus, dizendo, esse menino vai ser nazireu. Por isso que eu falei nazireado. Nazireado, ele seria nazireu. O que era nazireu? Era um menino que, quando crescesse, ele não cortaria o cabelo, ele não tomaria vinho, e ele seria separado, ele seria santificado para Deus. Ele teria uma vida normal, mas ele era santificado. Eu vou lembrar de um nazireu, que você vai lembrar, Sansão. Sansão era o nazireu de Deus. Sansão foi, quando primeiro ele não tinha como nascer, assim, porque a mãe dele era estéril. Mas aí um anjo apareceu e disse que ele nasceria. E Sansão nasceu. Só que Sansão era nazireu. Sansão não podia tocar em defunto, cadáver, desculpe. Sansão não podia tomar vinho e muito menos fazer o que ele fez, se misturar com mulher estranha. Mas Sansão desobedeceu. E, bom, mas o que eu quero explicar é, ele não era sacerdote, Sansão não era da tribo de Levi, mas ele foi separado para Deus. Tá bom? Tá explicado? Agora vem uma coisa muito interessante, essa última linha, que eu espero que você leia agora comigo. Não é só pessoas, seres, que são separados para o sacerdócio, para o nazireado, não. Objetos também podem ser separados, santificados para um serviço, para Deus. Muito bem. Eu coloquei Êxodos 30, 37, porque eu me lembrei do incenso. Lembra daquele incenso que o sacerdote Arão, quando entrava no santuário, ele queimava aquele incenso e ficava aquele cheiro, aquele perfume dentro do santuário, lá no tabernáculo. Ninguém podia fazer um incenso igual aquele. Não podia. Aquele incenso era santo, sagrado. Entenderam? Não podia. Deixa eu ver se eu consigo. Bom, muito bem, vamos em frente. Tá tudo certo aqui. Outra coisa interessante é naquela batalha de Jericó. Antes da batalha, o Senhor disse em Josué 6,19: olhe, os metais, os objetos de valor na forma de metal que tiver em Jericó, os despojos não são de vocês, são meus, disse o Senhor. Eu coloquei metais porque lá está escrito ouro, prata, bronze
bronze e ferro. É para o meu tesouro, é para a minha casa. São meus. Aí teve aquele lance de Acã, lembra? Que pegou uma cuia de ouro, pegou moedas, pegou capas e enterrou tal. E pecou e foi uma coisa terrível. Mas o que eu quero dizer, e aliás eu já estou dizendo com isso, quando falando de Acã, se os objetos forem sagrados, você e eu não podemos botar a mão. Sabe na atualidade uma coisa sagrada que eu não posso mexer? É o dízimo do Senhor. Quando eu recebo o meu salário, se eu creio, se eu exercito essa questão, quando eu recebo o meu salário, eu imediatamente separo os 10%, ou em mãos, ou no banco, fica separado. E logo que eu tenho a possibilidade, na minha igreja, na sua igreja, eu e você devemos depositar no gasofilácio os 10%. Que você seja protestante ou que você seja católico. É um dever seu para que haja manutenção na casa do Senhor, no lugar onde você cultua. Então o dízimo, a oferta que você separa para Deus, é uma coisa santa. Entendeu? E o que é santo é dele. Se você separou para Deus, se você santificou, é dele. Não toque, não meta a mão. Bom, mas o que é ser santo? Ser santo é ser separado. Uma pessoa santa, ela deve ser separada das coisas do mundo. Antes, como uma pessoa que não temia a Deus, que não aceitou a Jesus, que não conhecia, que não entregou a vida a Deus, é viver de qualquer maneira. Mas uma vez que eu digo, Senhor, eu creio no sacrifício de Jesus, eu creio na morte e ressurreição de Cristo, eu entendo que aquilo foi para me salvar e eu aceito a Jesus. Jesus, eu te aceito. A partir desse momento, eu devo viver uma vida separada do mundo. Eu devo viver uma vida para Deus. Eu tenho que separar das coisas do mundo e viver para Deus. Só que para isso, como eu falei ainda há pouco, eu tenho que entender que eu só tenho direito a ter uma vida separada, santa, porque Jesus pagou um preço muito alto. Eu não tinha como pagar. E nós vimos isso numa lição aí sobre essa, acho que foi na lição do ciclo 2, que nós gravamos aqui uma aula falando que somente a salvação é pela graça, não é por obras. Então, e o preço foi caro, eu não tinha condição de pagar. Uma vez crendo nisso, aí eu posso ser santo, santificado, santo, separado, pessoal, santo, separado. Uma vez separado, aí eu posso ter comunhão com Deus. Pelos meus próprios esforços, eu posso até falar, eu posso até dizer, eu vou viver uma vida de santificação, eu vou ser santo a partir de agora. Eu posso até falar, mas sozinho, eu e você, nenhum de nós dois, nenhum de nós podemos, por nós mesmos, por nossa própria força, ser santo. Eu busco a santificação, eu busco, mas somente com a ajuda do Espírito Santo, somente com o Espírito Santo ao nosso lado, nós podemos viver uma vida de santificação. Nós podemos ter comunhão, contato, ser separados e ter contato com Deus. Ser santo, ter uma vida de santificação, viver em santidade, é viver no modelo de Deus, no modelo do Espírito Santo. E o Espírito Santo, eu lembro para você, que nós já estudamos isso. O Espírito Santo é Deus, é a terceira pessoa da Trindade e é Deus. O Espírito Santo pode nos santificar. Ele nos ajuda no processo de santificação. O Espírito Santo. Viver em santidade é viver segundo os moldes. Moldado vem de moldes, de modelo do Espírito Santo.
Espírito Santo faz isso. Quando eu estava assim, preparando essa aula, estudando, eu estava pensando no oleiro. O oleiro pega o barro e depois que o barro está pronto, está todo amassadinho, está pronto para fazer o vaso, o oleiro não pega aquele barro e bota numa forma. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Como é bom a gente estudar. Como é bom a gente estudar a palavra de Deus. É muito bom, pessoal. É isso que eu amo na escola dominical. Que a proporção que a gente vai estudando, o Espírito Santo vai nos revelando. O barro na mão, ele é moldado na mão do oleiro. Por isso que o Senhor disse, Ezequiel, vai lá na olaria e vê o oleiro trabalhando. O oleiro trabalha manualmente. Ele não pega um bolo de barro e coloca numa forma e depois ele bate e sai. Não. O oleiro vai moldando com as mãos. E é assim que o Espírito Santo faz conosco. O Espírito Santo é o agente. É aquele que trabalha nas nossas vidas, nos moldando, fazendo com que nós tenhamos a intenção, o desejo de nos santificar. O processo de santificação. Eu queria dizer isso, pessoal. A santificação é interessante, porque ela começa quando eu entrego minha vida a Jesus. Ali começa. E aí, quando começa esse processo, como é que eu diria para vocês? Não é que um processo assim, aceitei a Jesus, estou santo. Não. A santificação, ou seja, a ação de santificar é um processo. Começa quando eu entrego a minha vida a Jesus. Sim, começa quando eu entrego a minha vida a Jesus. Mas continua. Por isso que está escrito. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora. A luz da aurora. Ela não é logo plena. A luz da aurora é um processo que vai brilhando a cada proporção que o tempo vai passando. As horas vão passando, a aurora, a luz vai clareando. Esse é o processo de santificação. Quando eu entrego a minha vida a Jesus, começa o processo. Eu vou fazendo a minha parte, eu vou buscando, eu vou orando, eu vou lendo a Bíblia e o Espírito Santo vai agindo na minha vida. Querido colega, querido aluno, você não é mais tão novo porque já estamos há 3 meses juntos. Vamos entrar, há 9 meses, 3 trimestres. Estamos no 3º trimestre. Então vamos entrar no 4º trimestre, não é? Então, você já vem se preparando. E você sabe que o processo que cabe a mim e a você é orar e ler a palavra. E permitir e dar lugar para que o Espírito Santo atue, faça parte dele no processo de santificação. Então nós precisamos de ajuda para fazer a nossa parte, para nos santificarmos, e precisamos também que o Espírito Santo atue nas nossas vidas. Então, muitas vezes não tem vontade de orar. Eu sei, acontece comigo. Muitas vezes a gente diz que está cansado, que não está entendendo a palavra, e a gente diz que, tem até alguns que dizem que não precisa ler tanto, o que precisa é seguir. Mas como é que eu vou seguir o manual se eu não ler o manual? Eu tenho que ler. Mas eu sei, faz parte da humanidade da gente. Mas aí a gente pede Espírito Santo. A gente pode sim pedir isso a Ele. Espírito Santo, nos ajude aqui. Eu preciso orar e eu preciso ler a Bíblia. E aí Ele ajuda. Precisamos da ajuda para fazer a nossa parte no processo. E lembre que para alcançar a santidade, ou seja, para ser santo, é preciso do processo de santificação. É preciso de ação. A ação de tornar santo. Nós vimos no começo. Precisamos entender isso. Bom, e nós também precisamos entender que ser santo
santo, a santidade, a qualidade ou o estado daquele que é santo, não é opcional, é um mandamento. Está aqui, sede santo, como Deus é santo. Aliás, acho que nós vimos aqui a lição. Está aqui, ó. Não é esse texto não, esse texto é outro que eu vou ler com a gente. Eu vou tentar ler ali com a gente. Não é opcional, porque está na lição aqui, ó. Sede santos, porque eu sou santo, disse o Senhor. Está aqui, ó. Primeira carta de Pedro, 13:16. Escrito está, sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Agora vamos ver o que Hebreus diz. Hebreus, capítulo 12, eu acho que é esse, 12:25. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam daqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Eu não sei se... Eu acho que é Hebreus 12:14. A santidade para... eu acho que é isso mesmo. Vamos ler de novo para ver se a gente entende. Vamos ver. Não podemos rejeitar o ensino. Não podemos rejeitar a palavra daquele que nos ensina. Porque senão a gente corre risco. Corremos risco de se desviar. Então, é o que nós entendemos, estudamos no primeiro tópico. Primeiro tópico que foi sobre a importância do ser santo. Vamos então para o segundo tópico. Equívocos sobre a santidade. Existem equívocos sobre santidade? Vamos ver se a gente consegue entender isso no próximo tópico. Vamos a esses equívocos. O primeiro equívoco que a gente vai ver é acerca do estilo de vida de uma pessoa que vive no processo de santificação. Uma pessoa que deseja ser santo. Como deve ser o estilo de vida dessa pessoa? Ser santo, queridos, não significa que nós devemos estar fora do mundo. O próprio Jesus Cristo, na oração sacerdotal, ele disse: Pai, eu não peço que o Senhor tire eles do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Então, nós estamos nesse mundo, não somos do mundo, mas nós estamos aqui. Então, precisamos viver e conviver com pessoas de práticas diferentes da nossa, muito diferentes, diga-se de passagem. Então, e a gente não vai poder deixar de conviver com essas pessoas. Na escola, no trabalho, na vizinhança onde moramos, tem pessoas ímpias e a gente está convivendo, não estamos vivendo com eles. Não nos amoldamos ao estilo de vida, mas estamos convivendo. Eles vivem lá, nós vivemos cá, mas às vezes a gente tenta se preparar, santificar, orar, aí um vizinho grita uma palavra que não deve, enfim, vocês sabem o que eu estou dizendo. E como é que a gente vai fazer? Tem que tentar nos moldar, pedir a ajuda do Espírito Santo e procurar nos adaptar, conviver, sem se misturar. Conviver sem se misturar. Ser santo é uma forma de vida tão séria que a gente às vezes tem vergonha de certas coisas que a gente escuta, porque são coisas que envergonham o nome do Senhor. E às vezes a gente vive nesse ambiente. Nós colocamos um texto aqui e nós vamos ler para ver o que Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5,
e os versículos 9, 10 e 11. Vamos ver o que ele diz. Coríntios 5, 10 e 11. Só que eu vou pedir permissão a vocês para eu reler aquele texto de Hebreus, porque nós colocamos na tela Hebreus 12 e 14, e quando eu fui ler, eu li diferente. Eu li 12 e 25. Então me permitam ler sobre a questão de ser santo. Por que ser santo? Ser santo não é opção. Então, Hebreus 12, 14 diz assim: cadê Jesus? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém pode ver, ninguém verá a Deus. Então estava lá na tela, Hebreus 12, 14, e eu li 12, 25. Eu li o versículo 25, quando era para ler o versículo 14. Agradeço pela permissão da correção. Agora sim, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Vamos ver se é isso mesmo. Agora sim. Já por carta, eu vos tenho escrito que não vos associeis com aqueles que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os que estão fora, com os devassos deste mundo, que estão fora da comunhão, fora da igreja, ou com os avarentos, ou com os roubadores, idólatras, porque então seria necessário a gente sair do mundo. Mas eu estou escrevendo para que vocês não se associem com aqueles que se dizem irmão e agem como devassos, como idólatras, prostitutos, maldizentes, beberrões, roubadores. Com esses, com os tais, vocês nem se assentem para comer juntos. Vamos entender? Então, com as pessoas que não são crentes, as pessoas do mundo, que praticam todas essas coisas ruins, mas elas não são crentes, nós temos que conviver. Até porque nós temos que tentar trazê-los para o lado de cá. Agora, o que nós não devemos conviver de forma nenhuma é com aqueles que vivendo dentro da igreja, ou melhor, se dizendo crentes e agem pior do que aqueles que estão no mundo. Essa é a explicação dessa linha. Mas vamos em frente. Devemos viver ser santos na forma de pensar. Pessoal, olha, a nossa mente é um campo de batalha muito grande. Nós pecamos com a mente o tempo todo. É uma luta muito grande. A gente não quer pensar no que é mal. A gente quer pensar no bem. Mas o que é mal vem à nossa mente. Por isso nós precisamos mudar a nossa forma de pensar. Precisamos ler a Bíblia, entender a Bíblia. E precisamos pensar naquilo que é bom, naquilo que é puro, naquilo que é santo. É nisso que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Portanto, se houver pureza, se houver santidade, se houver integridade, pense nisso. Cuidado para não estar pensando, para não estar ocupando a sua mente com coisas mais. Nosso pensamento deve estar de acordo com a palavra. Vão anotando aí e depois vocês podem ler. De forma que nós não tenhamos ou que nós não tomemos a forma do mundo. Ora, se eu estou pensando em coisas boas, no que é puro, santo, agradável, eu não vou ter o risco, eu não vou correr o risco de tomar a forma. Romanos 12, 1 e 2 é assim: olhe, eu rogo a vocês que vocês apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável, e não tomem a forma, não se amoldem. É não tomar, é não andar conforme o modelo, a forma do mundo. Nós precisamos estar em santificação na nossa forma, na nossa posição. Qual deve ser essa posição? Olha,
o inimigo de Deus, que é o nosso inimigo, Satanás, tudo que ele deseja é que você se desvie da palavra, do que Deus disse. O que foi que Deus disse? Adão, não coma do fruto. É claro, está escrito, não coma, não me desobedeça, porque no dia que você me desobedecer, você morre. Mas aí o que ele faz? O que Satanás faz? Tudo o que ele faz é nos tentar, é viver nos forçando, tentando fazer com que nós pequemos. Porque quando o homem desobedece a palavra e peca, em seguida o que ele faz? Ele vai diante de Deus para estar nos acusando de pecado. Por que ele quer que você peque? Porque quando você peca, você não está glorificando a Deus. Você está permitindo, você está entristecendo o Espírito Santo de Deus. Porque quando o homem peca, quando nós pecamos, imediatamente ele, o diabo, que também é Satanás, é o outro título dele, ele é um acusador. Ele vai estar lá diante de Deus, nos acusando. A tarefa dele é inverter os valores. Sabe essa questão de inversão de valores? É tudo que ele faz. Ele lá no Éden, desde o Éden, ele disse assim: é verdade que não pode comer nada? Aí Eva disse: não, a gente pode comer. A gente só não pode comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque o Todo-Poderoso disse que no dia que a gente comer, a gente morre. Aí o que ele fez? Ele jogou com palavras. Ele disse: não é verdade, vocês não vão morrer. Não é bem assim. O Todo-Poderoso sabe que no dia que vocês comerem, vocês vão ficar iguais a ele, conhecendo o bem e o mal. Ele jogou com palavras. Eva aceitou o jogo de palavras, de inversão de valores. Viu que o fruto era agradável à vista e bom para comer. Pegou do fruto, comeu, desobedeceu e morreu. Claro que o diabo tem uma culpa tão grande que Deus amaldiçoou ele em função disso. Ele disse: você, a partir de agora, é maldito. Serpente, você é maldita. Você é maldita por causa disso. Você fez a minha criatura pecar. Você é maldita. Mas o problema é que ainda hoje, pessoal, nós devemos ter cuidado, porque ainda hoje ele tenta fazer o homem pecar. Por isso, a ideia é as duas bases do cristão: oração e Bíblia, para que se mantenha a comunhão, tanto com a Bíblia como o joelho dobrado, tanto orando como mantendo a leitura da palavra. Nós estamos mantendo o processo de santificação. O processo de santificação. O terceiro tópico fala sobre, já que a gente está falando de processo, que a santificação deve ser diária. A santificação deve ser diária. Muito bem. E nessa santificação diária, a primeira coisa é que nós precisamos entender, como santos, como pessoas separadas, como deve ser o nosso trato com o nosso próximo. Não apenas com o nosso irmão, mas com o nosso próximo. Se eu sou uma pessoa santa, como é que eu trato o meu semelhante? Está vendo que é o nosso próximo? Semelhante. Eu devo tratar o meu semelhante com arrogância? Com grosseria? Com desdém? Com desprezo? Como deve ser o nosso trato? Você já sabe a resposta. E nós vamos apenas lembrar que nós devemos tratar bem as pessoas. Não devemos ser arrogantes. Não. A pessoa que se diz santa deve ter um procedimento, um trato, sim, com as pessoas
De forma que a pessoa diz, rapaz, como é bom você tratar com essa pessoa. Então, se eu sou santo, a minha forma de conviver com as pessoas, com meus semelhantes, a minha forma de tratar é sim, sim, não, não. Se prometeu, cumpra. Se comprou, pague. Se pediu emprestado, se deve, pague. Isso é o que Deus espera de mim e de você, como uma pessoa santa, como santo, que deve ser tratar bem. O Tiago 3:13, ele fala muito sobre a forma de agir, a forma de tratar. A forma de tratar, de agir, são as minhas obras. Então eu devo tratar como pessoa sábia. Sabedoria tem tudo a ver com santidade. E se você não for uma pessoa sábia, e se você estiver desejando ser sábio, peça a Deus. Está escrito, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Bom, nesse processo de santificação diária, nós já dissemos que é importante as duas coisas, oração e leitura da Bíblia. Para que eu obedeça a palavra, eu preciso ler. Aí vem as pessoas que não são muito chegadas à leitura, eu acho que é preguiça de ler. Porque tem crente que não lê a Bíblia. Essa semana eu conversei com um novo convertido por telefone e eu perguntei, fulano, quanto tempo você tem de crente? Ele estava voltando. Aí ele disse, eu nasci na fé. Quantos anos você tem? 19. Você já leu a Bíblia toda? Não. Que adianta, irmão? Eu leio e não obedecer. Ué, quem está dizendo que não é para obedecer? Ora, se eu não leio, como é que eu vou obedecer? Obedecer o quê, se eu não leio? Então eu tenho que ler, eu tenho que estudar, eu tenho que meditar para poder obedecer a palavra de Deus. A leitura não pode ser relegada, a leitura da Bíblia, a segundo plano. Se eu quiser, se eu desejar, se eu tiver paciência, se eu entender. Não, eu tenho que ler. Eu leio, eu peço ao Espírito Santo ajuda, ele me ajuda, ele me encoraja, eu leio. O que eu não entendo, eu digo, Espírito Santo, chegue aqui, me ensine, me oriente, ele ensina. Não pode ser a leitura da palavra relegada a segundo plano. Obedecer é tão importante quanto ler, mas ler é extremamente importante para que eu possa obedecer. Estou me referindo à Bíblia, estamos nos referindo à palavra de Deus. Palavra de Deus, o livro santo, ele deve ser lido e deve ser obedecido. Bom, a obediência deve ser de forma completa, não é aquilo que me interessa. Tudo o que a palavra diz que eu devo fazer, eu realmente devo fazer. Devemos ter no coração tanto o desejo de ler, de estudar, quanto de obedecer. Claro que sim, claro. Só que, eu repito, eu bato muito nessa questão. Eu só entendo, ou melhor, eu só entendo se eu ler. Eu só entendo se eu estudar. Eu estudando, eu lendo, e eu estudando, e eu meditando, eu vou esconder a palavra no meu coração. Esconder para quê? Para não pecar. Que tipo de pecado é esse? A desobediência à palavra. Cuidado de como nós falamos e de como nós nos vestimos. Isso fala de comportamento. Vestimenta tem a ver com comportamento. Falar tem a ver com comportamento. Como é que é o nosso procedimento na fala? Se eu quero ser santo, eu devo falar como uma pessoa separada do mundo, uma pessoa santificada. Como é que as pessoas do mundo falam? Quais são as palavras que ele falam? Qual é a forma dele falar? Eu preciso fazer diferente. Mas eu preciso também pensar diferente. Eu preciso me comportar diferente. Eu preciso me vestir diferente. É uma coisa meio séria, sabe? É essa questão de vestimentas. Porque é uma questão de uso-costume.
E quando a gente fala nisso, a gente às vezes procura agradar aos homens na questão do vestimento, na questão da fala, e não procuramos agradar a Deus. Então, uma pessoa que é santa, uma pessoa que é separada do mundo, ele não fala palavrões, ele não mente, ele não é áspero na forma de falar. As palavras dele são agradáveis, são doces, são agradáveis ao ouvido de quem ouve, mas ele também se apresenta decentemente, ele se veste decente. E a gente fala muito nisso quando a gente está numa aula presencial, porque é terrível a forma como as pessoas se vestem hoje. Bom, mas o que nós vimos hoje, não é? Foi exatamente isso. Nós vimos na lição de hoje, nós vimos que santificação não é instantânea. A santificação é um processo. E que a santificação, ela é exercida por mim, que quero ser santo, e principalmente por Deus agindo na minha vida através do Espírito Santo. Para que eu tenha uma vida separada, santa, para que eu seja santo, eu preciso ler a Bíblia, orar e permitir e dar lugar para que o Espírito Santo haja conforme a vontade de Deus. O Espírito Santo age na minha vida para que eu tenha um comportamento conforme Deus deseja. Esse é um processo de santificação. É contínuo. Enquanto estivermos aqui no planeta, enquanto estivermos vivendo aqui, precisamos viver uma vida de santificação. Santificação. Ação, movimento de santificar, de tornar santo. Ação de tornar santo. Ação de tornar santo. Santificação. Aprendemos também que como santos, nós devemos viver como tal, dando testemunho. A ponto de quando nós passemos na rua, alguém diga, lá vai um santo. Rapaz, aquele rapaz ali. Aí, nesse caso, eu me lembrei agora, pessoal, da Sunamita. Lembra daquela do Eliseu, aquele do profeta Eliseu? Para nós que somos um pouquinho mais velhos, a gente lembra assim. A Sunamita disse acerca de Eliseu, disse ao marido, meu marido, aquele ali é um santo homem de Deus. Pela maneira de agir, pela maneira de pensar, pela maneira de falar, pela maneira de se comportar, fazendo tudo para a glória de Deus. Quando as pessoas testificam acerca da sua vida, dizendo que você é uma pessoa santa, ele não está glorificando a você, ele está glorificando a Deus através de você. Essa é a ideia. Esse foi o trimestre. E no próximo trimestre, depois da gente ter conhecido a Jesus e o reino de Deus, depois da gente ter conhecido as doutrinas cristãs e aprendido como viver essas doutrinas, que foi a lição deste ciclo, no próximo ciclo nós vamos ver que devemos viver uma nova identidade. E no próximo ciclo, para quem vai para o ciclo 4, nós vamos estudar o Sermão da Montanha, que são os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe aos meus queridos alunos pela paciência. Esperamos em Deus em breve estar juntos presencialmente. E que Deus continue abençoando a todos nós. Vamos orar? Vamos sim. Agradecer a Deus pela bênção que Ele tem nos dado dessa aula e porque Ele tem nos guardado até aqui. Pai Celeste, Deus, nosso Deus e nosso Pai, te adoramos, Senhor. Te agradecemos pelo que aprendemos nesse trimestre. Te agradecemos pelo que aprendemos na lição de hoje, de como nós devemos viver, se queremos ser santos, como devemos nos comportar, qual é o processo de santificação. Te agradecemos.
Agradecemos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia se estende sobre as nossas vidas. Senhor, continue conosco. Em nome de Jesus Cristo nós estamos te pedindo. Estamos te dizendo que continuamos a depender da tua proteção. E contamos com isso, Senhor. Contamos com a tua guarda. Contamos com a tua proteção. Contamos com isso. Pedimos isso tudo e agradecemos já, na certeza que o Senhor continua conosco. Agradecendo em nome de Jesus, o teu Filho amado, que vive e reina para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Até o próximo domingo, com a permissão de Deus.